você também pode compartilhar e curtir o nosso conteúdo no Facebook. O endereço é facebook.com/TVI Rural. Mande sugestões de matérias e deixe o seu comentário. Se ligue lá! O Senar Minas, em parceria com o Sindicato Rural de Pará de Minas, realizou nesta semana o curso de tratamento e preparação da madeira. A capacitação aconteceu em uma fazenda no povoado de Paivas. 10 alunos participam do curso, que teve início na segunda-feira. Eles aprendem aulas práticas e teóricas, formas de tratar madeiras que podem ser utilizadas em benfeitorias na propriedade. Neste caso, foi usado o eucalipto da espécie Grandes. O grande esclarecimento que se tem a dar em relação ao uso da madeira do eucalipto é porque, na verdade, o Grandes é o mais popular, mas não é o eucalipto ideal para isso. Um dos desafios hoje do meio rural é adequar as suas demandas à madeira ideal para uso no meio rural. Particularmente falando desse caso aqui da região de Pará de Minas, o que se observa é que se tem uma grande quantidade de eucaliptos, mas que não são espécies consideradas ideais para uso no tempo, em contato com o solo, sem proteção. Partindo desse princípio, então, a única forma de realmente fazer com que se tenha a durabilidade da madeira que vai ficar no tempo, na zona rural, é um processo de imunização. Dentro desse processo de imunização, o que deve ser considerado também são as condições da propriedade. Como fazer isso dentro da realidade do sítio? Particularmente falando desse método aqui, esse é a substituição de seiva. E como o próprio nome já diz, a ideia realmente é substituir a seiva da madeira por solução química. Solução essa que é preparada para se fazer o combate aos principais agentes que degradam a madeira, principalmente os chamados agentes biológicos, os insetos, né? O que está acontecendo aqui? Como se trata de madeira jovem ainda, ou seja, madeira com pouco cerne e muito alburno ou branco, como os produtores gostam de falar, os vasos da madeira, eles ainda estão em funcionamento. Então, o que está acontecendo? A madeira, sozinha, sem nenhum recurso, ela está tirando a cauda do tambor, a cauda com a solução química, e quando ela tira a cauda de baixo para cima, automaticamente a seiva da madeira vai saindo da madeira, dando lugar, então, à solução química. Esse é o tratamento na essência da palavra. Para a gente ver aqui esses riscos aqui na madeira, já é o produto entrando na madeira. Exatamente. A cauda percebe-se facilmente pela coloração, a diferença de cor da madeira in natura e a madeira em tratamento, que realmente ela está sendo tomada pela solução química. Tá? Com isso, aqueles açúcares da madeira que eram muito atrativos para os insetos, vai sendo substituído pela cauda, pela solução química. Que a gente pode observar que a água vai saindo, né? Isso? Percebe-se facilmente, você vê que a madeira está suando, né? Em vários pontos, isso aí é a própria seiva da madeira que já está saindo, dando lugar então para a solução química. A técnica de substituição da seiva leva de 6 a 8 dias para ser concluída, mas para o uso da madeira é preciso esperar um pouco mais. O tratamento, a imunização, é um prazo médio em torno de 6 a 8 dias. Agora, o uso da madeira pelo produtor vai um pouco mais, um mês, em torno disso. Por quê? Precisa secar a madeira. Não se pode usar madeira com teor de umidade acima de 20%, porque ela volta a ter ataque novamente de fungos, que são os principais agentes que provocam o fenômeno do apodrecimento da madeira. De acordo com Sérgio, o processo de secagem da madeira é diferente do que muitos pensam. Ela não deve ser exposta direto ao sol. O processo de secagem de madeira, ele necessariamente não implica em ser levada a madeira no primeiro momento a pleno sol. O que se pede é que a madeira esteja num local aberto, ventilado e de preferência sombreado. Só depois então é que ela poderá ser levada a pleno sol. Caso contrário, o produtor corre o risco das chamadas tensões de crescimento provocar uma grande quantidade de empenamentos e rachaduras na madeira, que é uma das orientações que a gente dá aqui durante o nosso treinamento. Para preparar a madeira e deixá-la livre do ataque de fungos e insetos, ele utiliza uma cauda feita de produtos químicos. Não se manipula produto químico, não só aqui como em qualquer outra atividade, sem o uso dos equipamentos de proteção individual.
que é uma outra coisa que o Senar preconiza muito nos seus treinamentos, né? Trabalhar sim, mas trabalhar com segurança, trabalhar com respeito ao meio ambiente, não deixar resíduo, orientar os participantes a respeitar os limites, né, da legislação, enfim. Toda cauda deverá ter sim o uso de equipamentos de proteção individual. E particularmente falando dessa cauda, a mistura em si tem produtos que realmente não teria como serem manipulados sem uso de EPI. Na fazenda Santa Edvirges, a madeira do eucalipto é utilizada para cercamento e também em estruturas, como varanda. Uma alternativa para o produtor diminuir os custos. O desafio hoje das propriedades, no geral, é a questão do recurso financeiro. Por uma série de vezes ele tem disponível no mercado as usinas que vendem madeira tratada. Mas pela condição do próprio produtor, muitas vezes se torna inviável também, financeiramente falando. Não que se estivesse questionando o tratamento por parte das usinas. Particularmente falando, a ideia é garantir autonomia para o produtor, fazer com que ele não tenha que dispor de grandes recursos financeiros e que possa, de alguma forma, estar fazendo essa propriedade a um custo dentro da sua realidade. Mas, logicamente, que a preocupação nossa hoje também é com relação à qualidade da madeira. A madeira do eucalipto também é uma forma de manter a preservação do meio ambiente. Do momento em que ele tem madeira, que tem como origem o reflorestamento, a pressão sobre matas nativas ela diminui. E outra coisa que é importante, a madeira que tem como origem o reflorestamento não é uma madeira torta, não é uma madeira difícil de ser trabalhada. Com isso você tem um rendimento muito maior, o que inclusive inviabiliza a exploração de nativa. Então, isso está muito focado dentro desses critérios modernos de sustentabilidade, né? E vai por aí. Eu acho que é uma linha de pensamento bastante interessante. Maria Cristina é a proprietária da fazenda. Ela espera aplicar as técnicas e utilizar a madeira na propriedade. O professor está explicando a gente direitinho como é que manuseia, que faz, e a gente está precisando disso para ajudar o produtor rural a ter um custo mais barato das coisas, né? Então, assim, eu achei que foi bem viável ter o curso, porque com ele a gente aprende as técnicas certas de fazer, como diz, até mesmo dentro da lei ambiental, o que a gente pode, o que a gente não pode, então isso é muito importante. A madeira tratada no curso foi cortada na propriedade da Maria Cristina. Ela já usou eucalipto em outras ocasiões, como na construção desta varanda. Na época, ela não fez o tratamento. Não teve a preparação, simplesmente invernizei, porque ela já era seca, você está entendendo? Ela já estava seca, então eu simplesmente invernizei. Como assim, igual o caso simples, método simples, que a gente não tinha conhecimento dos produtos, que como diz que hoje tem agrotóxico e tudo, a gente não sabia qual era o produto usar. Então foi simplesmente invernizado, que ela já era seca. E agora? Agora a gente já sabe como é que trata ela verde, né? Para poder fazer o processamento, tudo direitinho, os produtos que a gente usa. Então agora a gente já vai saber fazer pela técnica certa. E você pretende continuar? Pretendo fazer, para baratear o custo, né? Porque a gente no terreno hoje você tem que dar um jeito de ter um custo mais barato. Então eu pretendo dar continuidade. E o TVI Rural de hoje termina aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações. Um grande abraço e até lá!